Olá pessoal, de volta então aqui, terminando o corpinho, né, do nosso pandinha Bob. Vamos começar esse segundo vídeo fazendo os bracinhos do Bob. Eu comecei fazendo com a linha preta um anel mágico e colocando nesse anel mágico 6 pontos baixos. Em seguida, eu fiz uma carreira de 6 aumentos, ou seja, eu finalizei com 12 pontos baixos. O próximo passo é, na terceira carreira, você fazer um ponto baixo e um aumento. E repetir essa sequência até o final da volta. E então eu finalizo essa carreira com 18 pontos. A próxima etapa você vai fazer 3 voltas com esses mesmos 18 pontos. Ou seja, são 3 carreiras em que você não vai nem aumentar e nem diminuir nenhum ponto. Depois que você fez essas carreiras, o próximo passo é diminuir. Então nós vamos fazer a sequência de um ponto baixo e uma diminuição. Vamos repetir essa sequência em toda a volta. Então nós voltamos a ter 12 pontos depois dessas diminuições e agora nós passamos o marcador. O que você vai fazer agora? Agora que nós ficamos com 12 pontos, nós vamos repetir esses 12 pontos por 8 carreiras. Se você achar melhor, você pode remover esse marcador e pode fazer aí 96 pontos diretos, sem aumentar e sem diminuir. Depois que você fez os 96 pontos, você introduz a agulha no próximo ponto, puxa a linha, faz um ponto baixíssimo, e aí você vai arrematar o fio e vai fazer o outro bracinho. Depois que os dois bracinhos estiverem prontos, você vai enchê-los com a fibra siliconada aí levemente. E vai deixar esses dois bracinhos de lado agora. O próximo passo é nós fazermos as patinhas. Para fazer as patinhas, nós vamos começar da mesma forma, fazendo um anel mágico e colocando 6 pontos baixos. E em seguida, nós vamos fazer uma carreira com 6 aumentos. A terceira carreira, ela também é igual. Nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento em seguida e repetir essa sequência em toda a volta. Então, nós terminamos essa carreira com 18 pontos. E na quarta carreira, nós vamos fazer a sequência de um ponto baixo no primeiro ponto de base, mais um ponto baixo no segundo ponto de base e um aumento no terceiro ponto de base. Ficando então com a sequência de 2 pontos baixos e um aumento e repetindo em toda a carreira. Terminando a quarta carreira, nós obtivemos 24 pontos baixos. Aí o que nós vamos fazer agora? Vamos repetir os 24 pontos baixos, porém nós vamos fazer pegando somente as alças de trás. Então eu tenho aqui, ó, a alcinha da frente e tenho a alça de trás. Nós vamos fazer todos os pontos pegando somente a alça de trás, ó. Pronto, finalizei. Agora eu vou fazer 2 carreiras, pegando normalmente as 2 alças, sem aumento, sem diminuição. São 2 carreiras com 24 pontos. Pronto, ficou assim. Agora, na próxima carreira, nós vamos fazer o seguinte. Vamos começar fazendo 6 pontos baixos. Um em cada ponto de base. Então, aqui eu já fiz 3 pontos, vou fazer mais 3. Em seguida, nós vamos fazer agora 6 diminuições. Então, eu vou fazer todas elas. 1, 2, a terceira agora. 4, 5 e 6. Então eu fiz todas seguidas, não pulei nenhum ponto. E finalizo a carreira agora com mais 6 pontos baixos, ó. 1, 2, 3, 4,
5 e 6. Passo o marcador, começo a próxima carreira novamente fazendo 6 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E depois eu vou fazer mais 3 diminuições. 1, 2 e 3. E finalizo ainda com 6 pontos baixos. Eu finalizo essa carreira com 15 pontos. E agora você vai fazer 2 carreiras com 15 pontos baixos novamente. Agora não vamos nem aumentar e nem diminuir. É apenas ponto sobre ponto. Quando você terminar essa segunda carreira de 15 pontos, a nossa patinha estará assim. Então, nós vamos arrematar o fio na primeira patinha, tá? Mas na segunda patinha, nós não vamos arrematar o fio. Terminadas a segunda patinha, ó, você vai fazer 1, 2, 3, 4 pontos baixos. E aí você vai fazer 2 correntinhas. Você vai colocar a sua primeira patinha ao lado da segunda. E aí você vai vir aqui no ponto, introduz a agulha e você vai fazer aqui, ó, um ponto baixo, prendendo as 2 patinhas uma na outra. Depois que você fez aqui a união das 2 perninhas, você vai continuar fazendo pontos baixos nessa primeira patinha até completar o 15º ponto baixo. Quando finalizar o 15º ponto baixo, nós chegamos aqui nas correntinhas. Então você vai introduzir a agulha na primeira correntinha e vai fazer um ponto baixo. E na segunda correntinha vai fazer um ponto baixo. Ou seja, nós ficamos com 15 pontos na primeira perninha e com 2 pontos baixos nas correntinhas. Agora nós vamos passar para a segunda perninha. Vamos introduzir a agulha no primeiro ponto, fazer um ponto baixo. E vamos rodear a segunda perninha com os 15 pontos baixos. O que é interessante aqui? Nós temos aqui a linha do marcador da segunda perninha. Nós vamos remover essa linha para que ela não nos atrapalhe. Então, depois que nós fizemos os 15 pontos baixos nessa segunda perninha, nós chegamos novamente nas correntinhas. Vou lá na primeira, na alça de trás, ó, eu faço mais um ponto baixo. E na segunda, a mesma coisa. Então, nós fizemos, olha só, 15 pontos baixos na primeira perninha. Em seguida, nós fizemos 2 pontos baixos nas correntinhas pela frente. Fizemos mais 15 pontos baixos na segunda perninha. E mais 2 pontos baixos nas correntinhas aqui pela parte de trás. Então, ficou 15, mais 15, mais 2, mais 2. Nós ficamos aqui com 34 pontos, ok? Nesse momento aqui, eu vou colocar o marcador. E a partir de agora, eu vou trabalhar aqui com o marcador de pontos para que vocês possam visualizar melhor. Então, agora, eu vou introduzir aqui o marcador de pontos nesse último ponto que eu fiz. E vou continuar circulando normalmente, sendo que eu farei, ó, vou fazer 14 pontos baixos nessa primeira perninha. 1, 2, 3, até o 14º. Terminei aqui o 14º ponto baixo, agora eu vou fazer 6 aumentos. Um aumento no primeiro ponto de base livre, no segundo mais um aumento, e assim por diante até completar o 6º.
Então aqui o terceiro, ó. O quarto. O quinto aumento. E o sexto aumento. Então, eu estou aumentando 6 pontos nessa carreira. E agora eu vou continuar circulando até chegar no marcador com mais 14 pontos baixos. Então, eu finalizei, fiquei agora com 40 pontos. Eu vou agora, passei aqui, ó, o meu marcador. E agora a minha sequência vai ser de 4 pontos baixos e um aumento. Então, vou fazer 1, 2, 3... o quarto ponto baixo e no próximo ponto de base vou fazer um aumento e vou repetir essa sequência até o final da carreira. Finalizamos aqui com 48 pontos e agora nós vamos passar novamente o marcador e nós vamos fazer 2 carreiras ainda com aumentos. Nessa próxima carreira, a sequência é de 7 pontos baixos, perdão. Então, ó, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E depois nós vamos fazer um aumento. Nós vamos repetir isso em toda volta e em seguida nós vamos fazer também uma carreira com 8 pontos baixos e aumento em toda volta. Feitas as 2 carreiras, a de 7 e de 8 aumentos, agora eu vou arrematar o fio fazendo um ponto baixíssimo e vou cortar a linha. Nesse momento aqui, você vai pegar uma base plástica, pode ser um potinho de margarina, de sorvete. Vai recortar 2 círculos aproximados, colocar lá dentro do pezinho e vai encher os 2 pezinhos. Então, por enquanto, os nossos pezinhos estão dessa forma aqui. Nós vamos agora voltar a trabalhar com o fio branco. Nós vamos fazer aqui uma laçada inicial. Vamos pegar os pezinhos aqui, ó, pela parte de trás. Onde está o marcador da linha preta aqui, do último ponto. Olha como eu vou trabalhar agora. Eu vou introduzir a linha com a agulha. Vou passar a linha para frente. E vou puxar um ponto baixo, ok? Antes de fechar o ponto baixo, eu pego a ponta da linha, passo por dentro como marcador. E agora eu venho aqui, ó, na linha propriamente dita e faço o primeiro ponto baixo. E vou repetir os pontos baixos aqui, os 60 pontos baixos até o final, por 6 carreiras. Então foram feitas aqui as 6 carreiras de 60 pontos. Ok, a próxima carreira vai ser de 1 ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos, 4 pontos baixos e uma diminuição. Vou repetir a sequência em toda a volta. Carreira feita, nós ficamos com 50 pontos agora. Vou agora repetir esses 50 pontos nessa próxima carreira, sem aumento, sem diminuição, até chegar lá no final. E agora que nós finalizamos, nós vamos fazer a próxima carreira com 1 ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos e uma diminuição. Vamos repetir até o final da carreira, diminuindo mais 10 pontos aí. Aí finalizamos com 40 pontos. Vamos repetir esses 40 pontos, pessoal. 2 carreiras, sem aumento, sem diminuição aqui, ok? Então, somente ponto sobre ponto por 2 carreiras. E agora, que nós obtivemos aqui as 2 carreiras de 40 pontos, nós vamos diminuir mais 10 pontinhos, fazendo a sequência de 1 ponto baixo no primeiro ponto de base, mais um ponto baixo no segundo ponto de base e uma
diminuição. Então vamos repetir essa sequência até o final da carreira para começarmos a união dos braços. Então eu finalizei a carreira das diminuições, enchi a peça aqui levemente e agora eu vou fazer a união dos bracinhos da seguinte forma. Eu vou continuar aqui fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Agora eu vou pegar o bracinho número 1, vou introduzir a agulha nesse bracinho, no primeiro ponto, assim, e introduzo a agulha também no próximo ponto livre, lá no corpo, assim. Trago a linha e fecho o ponto baixo. Eu vou fazer isso por 6 pontos, ó. Então eu já fiz o primeiro, vou fazer aqui o segundo. No próximo, ó, pego aqui no bracinho, pego lá no corpo, o terceiro, mais um, pega aqui no bracinho, pego lá no corpo o quarto, mais um, ó, peguei no bracinho, pego lá no corpo o quinto ponto baixo. E o último agora, pego no bracinho, pego no corpo, fiz o sexto ponto baixo. Então o bracinho ele ficou assim, sendo que ele tem essa parte externa aqui que não tá presa, ok? Vamos agora fazer... Eu fiz fazer 7 pontos baixos aqui na frente, olha só, somente no corpinho. E agora nós vamos pegar o segundo bracinho e vamos repetir o processo deste outro lado, com 6 pontos baixos, pegando somente pela parte interna do braço. Então fiz o mesmo processo, né? E agora ainda vou finalizar a carreira aqui, ó, com 1, 2, 3 pontos baixos. Passo o marcador. Agora nós vamos fazer a mesma coisa, só que pegando lá pelo lado externo, ó. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos no corpo aqui, em branco. Agora eu vou pegar nesse próximo ponto baixo, introduzir a linha, trago lá para frente e introduzo no primeiro ponto livre lá do bracinho. E vamos fazer aqui uma diminuição. Vamos agora aqui, ó, pela parte externa do bracinho, fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Pegamos agora no próximo ponto do bracinho, trazemos a linha e no próximo ponto do corpo e fazemos uma diminuição. Então ficou dessa forma. Agora nós vamos fazer, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos somente no corpo. Então ficamos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E agora nós vamos fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Faz a diminuição pegando o corpo e o bracinho. 4 pontos baixos somente no bracinho. Então fiz aqui o segundo, o terceiro. E agora o quarto ponto aqui do lado externo. Eu faço a próxima diminuição
pegando no bracinho e no corpo. E finalizo a carreira com 2 pontos baixos. Que foi o que sobrou aqui. Agora eu vou fazer mais uma carreira em branco, somente contornando esses pontos. Então eu rodeei aqui a última carreira. Importante lembrar que nessa última carreira nós trabalhamos somente com a parte externa da costura aqui do bracinho. Deu 27 pontos. Você agora vai arrematar o fio branco e vai inserir novamente o fio preto, fazendo mais 3 voltinhas aqui de 27 pontos com o fio preto, antes da gente finalizar. Então eu fiz as 3 voltinhas aqui, arrematando o fio agora. Só que dessa vez nós vamos deixar aqui um pedaço para costurar. Passamos por dentro, retiramos o excesso de linha que houver. Agora nós vamos encher bem o corpinho, para ele ficar bem fofinho, bem gordinho. E vamos costurar na cabeça. Ok? Vamos ver como que ficou? Pessoal, esse aqui então é o bob. Nós vamos costurar agora a cabeça no corpinho. Espero que vocês tenham gostado do resultado. Nós ainda teremos mais um vídeo, onde nós vamos fazer alguns acessórios para o nosso pandinha. E vamos também explicar como que nós vamos fazer o bordado dos detalhes aqui dos bracinhos e das patinhas, ok? Então no próximo vídeo, não percam, nós vamos ter alguns acessórios, balões, gorrinho, roupinha e a finalização completa. Espero que vocês tenham gostado. Quem achou útil, quem gostou da técnica, passa esse vídeo para as amigas poderem confeccionar aí o nosso bob, ok? Afinal de contas, quem compartilha, multiplica. E eu vejo vocês no próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado a todos e um grande abraço do Mr. Crochê.